Bom dia, turma! Hoje vamos utilizar o livro de Geografia. Vocês irão colocar na página 103. E vamos falar hoje sobre o mesmo espaço ao longo do tempo. Então, a gente vive no mesmo espaço, mas esses espaços são totalmente modificados. Então, esses espaços, ao longo desse tempo, ele pode ter mais construções, ele pode ter uma conservação apenas, ele pode ter abandono e pode ter uma modernização. Então, esses mesmos espaços podem ser modificados dessa forma. Aqui embaixo no livro de vocês, eu tô vendo que tem um teatro de Santa Isabel, gente, que ele foi construído em 1841 e ele fica localizado aqui em Recife, Pernambuco. E embaixo, esse mesmo teatro, a gente tá vendo que ele foi conservado. A gente tá vendo que houve algumas modificações, tá? A pintura, só que depois que ele se tornou patrimônio histórico, ele não pode ser construído mais nada nele. Ele não pode nem trocar a cor da tinta dele. Então, como ele é patrimônio histórico desde o dia 31 de outubro de 1949... Então, ele fica intacto, tá certo? Ele é apenas conservado. Nada pode ser construído ou mudar ou fazer uma modernização nesse teatro, tá? Porque como ele é histórico, ele é da historicidade do Recife, então não pode ser mexido, ele não pode ser modernizado. Ele apenas vai ser conservado, tá? Ele não pode também ser abandonado, né? Que muitas coisas de antigamente, né, que poderia ser um patrimônio histórico, ele está totalmente degradado, gente, totalmente abandonado. Eu coloquei aqui uma imagem para vocês aqui da Avenida Boa Viagem, antigamente, que essa avenida foi de 1924, tá? Isso foi quando eles colocaram a linha do bonde, que foi no dia 20 de outubro desse mesmo ano, em 1924. Então, a gente vê que se modificou muito essa avenida. Essa avenida antes não se tinha tantos prédios. A estrada não era dessa forma moderna, não é? Não tinha sinais de trânsito. Os carros eram daqueles carros que a gente estava falando em geografia sobre os meios de transportes, os carros antigos. E tinham poucas pessoas na praia. Hoje em dia a gente vê a praia muito lotada, a praia não tá limpa porque houve uma poluição. E com isso, um texto que eu li para a turma que estava na aula do Zoom, o texto fala sobre águas limpas, águas que dava para ver os peixes, e hoje em dia a gente não vê isso nessas águas de Boa Viagem, não é isso? Mas a gente viu um bom avanço, gente, na área da Avenida Boa Viagem, que antigamente não se tinha o Parque Dona Lindu. Vocês já passaram por aí, tá, gente? Só que vocês não sabem que lugar é esse, mas ele fica próximo no Parque Dona Lindu, que eu tenho certeza que alguém já foi pro Parque Dona Lindu aí, se todos não foram, né? Eu acredito que todos foram. Também, gente, eu coloquei aqui uma imagem sobre a ponte do Arte Coelho. Essa aqui é a ponte antigamente, e aqui tá a mesma ponte nos dias atuais. Então, essa primeira imagem que está em preto e branco, a gente vê que os carros em cima da ponte, ele só estavam indo em uma direção. Hoje não, nos dias atuais, essa mesma ponte, essa parte central da ponte, tá indo carro em mão duplas, não é? Carro indo e carro voltando, ônibus indo e ônibus voltando. Tem entrando à direita, tem entrando à esquerda, que antes não tinha. Na imagem antiga, a gente vê que até do lado, a gente vê que não tem asfalto, que era terra, era chão batido mesmo. E a estrada só era indicando a ponte do Arte Coelho. E é essa ponte do Arte Coelho que se coloca ao galo da madrugada todos os anos. E a gente vê que houve uma mudança. Vocês estão vendo vários prédios que estão aí de lado, né? Então, antes os prédios eram pequenos. Hoje não, os prédios são de grande porte. Tem uma atividade para fazer na página 104. O primeiro quesito tem observe o espaço e desenhe as transformações que poderiam ser feitas para melhorar e aproveitar, tá? Para esse espaço ser bem aproveitado, o que vocês poderiam desenhar aqui? Vocês desenhem
tem que ser algo legal, né? Algo que todo mundo vai usar. No segundo quesito, observe a imagem do mesmo espaço, que tem duas imagens do mesmo parque, né? O primeiro parque, ele tá totalmente conservado. E no segundo parque, gente, ele tá totalmente degradado, tá acabado. Quem foi que fez isso? Com certeza, foi as próprias pessoas que utilizam, né? Ó, papel no chão, o banco de sentar num balanço tá quebrado. A parte do escorrego tá quebrada, então não tem como as crianças utilizar esse espaço. Então, o que foi que aconteceu? O espaço foi conservado ou o espaço foi degradado? Foi degradado. Por que foi degradado? Foi falta de manutenção ou foi a manutenção constante? Todos os dias ou toda uma vez na semana tinha alguém lá consertando um parque? Não, né, gente? Foi falta de manutenção. Agora, a gente fala muito da prefeitura, que foi a prefeitura, mas não é só a prefeitura que tem que cuidar do parque. A gente que utiliza o parque, a gente também tem a obrigação de conservar, de não colocar papel no chão, de não quebrar, de colocar, poderia até plantar umas arvorezinhas, não é? Então, pode conservar vocês? Pode, a gente pode conservar. Não é chegar lá e quebrar. A gente pode também dar uma conservada nesse parque. Pra não chegar a esse ponto, né? De ninguém poder brincar. Ó, na página 105, observe os espaços e descreva, junto com a sua turma, as mudanças ocorridas. Então, aqui tem uma imagem do Pelourinho, gente, do Salvador, que fica na Bahia. E tem duas imagens, uma que tá preto e branco e a outra que está colorida. Qual foi, gente, as mudanças que ocorreram aí nessa imagem? E aí, qual é? Não houve mudança, gente, não houve. Porque aí é um patrimônio histórico, tá? Esse Pelourinho é patrimônio histórico. Como ele é patrimônio histórico, então ele não pode ser construído. Ele não pode ser degradado. O que pode, gente, é a pessoa conservar. Então, tanto os moradores próximos conservam, como a prefeitura também deve conservar esse lugar, esse espaço. Embaixo, gente, vocês vão pesquisar, junto com o seu responsável, o que havia no local onde você morava antes de construírem a moradia de vocês. Se caso vocês não souberem, os pais de vocês não souberem, porque, tipo, eu não sei. Se caso não conseguirem, pode deixar em branco, tá? Se conseguir, procurar saber, pesquisar quem foi que morou logo no início nesta casa, antes de ser construída. Se vocês conseguirem, vocês podem sim, pode desenhar. O 106, gente, vocês vão completar a imagem com mudanças que podem ocorrer nos espaços representados, que é o quinto quesito. Então, a mudança, a gente tá vendo que tem uma mudança natural. Não tem mudança, né? Tem uma imagem natural. E nessa imagem natural, o que é que vocês podem desenhar aí? O que é que vocês poderiam construir nesse lugar? No sexto, vocês vão pintar de azul os locais que foram apenas conservados. E de vermelho, os que foram modificados ao longo do tempo. Então, tem duas imagens aí que é natural, não é? Que a gente tem que conservar. A gente não pode pegar água e colocar nesses espaços, que é tipo a lagoa, tem tipo um rio, um riachozinho. A gente não pode pegar água porque é da natureza, não é isso? Mas a gente pode sim plantar, a gente pode sim conservar, a gente pode fazer com que esse espaço não fique poluído. Então, a gente tem essa obrigação, né? Isso com o meio ambiente, que é onde a gente mora. É a mesma coisa de você estar arrumando sua casa. Dentro de casa, você tem que ter um espaço limpo. Porque se você não tiver um espaço limpo, esse espaço não vai ficar legal para você viver nele. Tem aqui, olha, duas imagens que construíram, gente. Teve tipos de construções. E não ficou legal, né? Não ficou. Embora que era preciso, sim, era preciso. Tem aqui, ó, a imagem que a gente vê, que parece ser uma fábrica. E tem outra imagem que parece ser moradias. Esses espaços são transformados ao longo do tempo com a quantidade de pessoas que tem, né, na Terra. Então, precisa ser modificado, mas não próximo ao lago, não próximo à natureza. Porque a gente acabando com a natureza, a gente também vai acabar com nossos recursos. Como é que a gente vai ter água?
não é? Como é que a gente vai ter um ambiente de um ar puro para a gente respirar se a gente acaba construindo em lugares impróprios, né? Tem a página, gente, 107 que eu deixei para casa, que você vai desenhar como foi, como será a sua casa em cada um dos tipos indicados. Então, primeiro, antigamente, como seria a sua casa atualmente e futuramente, como será? E o de baixo, você vai observar os mapas e vocês vão classificar os espaços representados. Tem a escola, a rua, o bairro e a casa. Você vai procurar cada imagem dessa e você vai colocar o nome embaixo. Onde é que está o espaço da casa? Onde é que tem a imagem da rua? Onde é que tem a imagem da escola? Onde é que tem a imagem de um bairro? Certo? Boa atividade e até amanhã. Beijo.